nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao primeiro domingo da Quaresma. Quaresma, tempo de penitência, tempo de jejum, tempo de oração. A liturgia de hoje vai nos ajudar a viver melhor essa Quaresma. Então, vamos meditar ao redor da palavra de Deus. Vai fazer muito bem pra gente. Deixa o joinha, seu like, se inscreva no nosso canal, faça o seu pedido de oração. Eu quero rezar com você. Deus te abençoe. Você não está sozinho. Desejo caminhar com esse Deus. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Olha só. Vai rezar a palavra de Deus, peça a Ele uma graça. Que graça pedimos para hoje? Senhor, que todas as minhas intenções, que todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Amém. Rezaremos hoje no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos de 7 a 9, capítulo 3, versículos de 1 a 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. É verdade que Deus vos disse: não comeis de nenhuma das árvores do jardim. E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrerás. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu, e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folha de figueira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 50-51. Piedade ao Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Tem piedade ao meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade ao Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. A segunda leitura está em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, versículo 17 ao 19. Irmão, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muitos mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo. Os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça, com a falta de um só, acarretou condenação para todos os homens. Assim, o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi restabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só,
toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo de 1 a 11. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso se ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Jesus ele fala hoje na liturgia da tentação. A tentação ela é uma realidade na minha vida e na sua vida também. Existe uma maneira de não cairmos em tentação? Claro que existe. Jesus fala no Pai Nosso: e não nos deixeis cair em tentação. Quem? Deus. E quem é que nos tenta? O demônio, Satanás, Lúcifer. É ele. Ele era um anjo de luz, que se rebelou contra Deus. Como assim, diácono? Pois é, o anjo de luz teve inveja do cuidado de Deus com a humanidade. Olha só, são nossos desejos, são nossos impulsos que nos afastam de Deus. É o que diz Santo Agostinho, quando ele chama de concupiscência da carne. Pensa, meu irmão, minha irmã, os desejos da sua carne. É tão triste quando a gente escuta: fulano é tão católico, mas ele não consegue dominar os desejos da carne. É muito triste isso. Então, essa quaresma, mortifique a sua carne. Seja forte. Peça a Deus, peça a força ao Espírito Santo. Hoje, Gênesis, no capítulo 2, vai falar da criação. E nela fala do pecado dos nossos primeiros pais. Aqui nós vemos a queda de Adão, a queda de Eva. Eles não temeram a Deus. Eles foram o que, diácono? Eles foram desobedientes. Deus falou: não coma, não faça, não se aproxime. E o que eles fizeram? O desejo do conhecimento, o desejo de ser Deus, corrompeu o coração de Eva e ela, consequentemente, corrompeu o coração de Adão. Olha só, Adão e Eva é eu e você. Deus nos pede, nós não devemos desobedecê-lo naquilo que ele nos orienta. E o que é que a gente mais faz? Desobedece. O diabo, ele começou a conversar com quem? Com Eva. E Eva consegue conversar com o inimigo. Às vezes,
a gente quer falar com o inimigo, com o demônio, sem saber que é ele. Aí ele fala, cuidado, ele se desfigura de Deus, se desfigura das coisas do mundo para jogar comigo e com você. Cuidado com quem você fala, com quem você extravasa as suas mágoas, suas dores. Cuidado. O demônio diz para ela o seguinte, que ela vai virar uma deusa. No dia que ela comer o fruto proibido, ela vai ficar livre. Não vai mais ficar dependente de Deus. Vai acabar esse sufoco. E ele fala para Eva, Deus é mau, porque só ele quer ter o conhecimento do bem e da vida, do além de Deus. E Eva, como já tinha essa vontade de saber mais do que Deus, cai na onda da serpente. Olha só, né? Não caia você também. O salmista hoje vem dizer para mim e para você, esse salmo para rezar a semana toda, o Salmo 50, 51. Piedade, ó Senhor, tem piedade, porque pecamos contra vós. E Romanos hoje, no capítulo 5, vai nos lembrar o que fala o salmista. Por um só homem entrou o pecado, mas também por um só homem entrou a graça, a salvação. Jesus Cristo, ele é o novo Adão. Nós temos que nos reconciliar, criar força na palavra. E nessa quaresma nós temos a oração, o jejum e a caridade para fortificar e mortificar aquele que nos destrói. O que torna o homem puro não é o que entra no homem, mas o que sai da boca do homem. Hoje, primeiro domingo da quaresma, a igreja proclama Mateus, que fala das tentações de Jesus. Até Jesus foi tentado. E ele nos ensina como vencer as tentações. Ele é batizado por João Batista e é direcionado a fazer a experiência do povo que ficou com Moisés 40 anos no deserto. E a palavra de Deus, ela é um convite a entendermos o tentador. Olha só, ele existe, não é brincadeira não, viu? Ah, é mentiria. É não, é verdade. O tentador, o diabo, o demônio, Lúcifer, ele existe. E Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Mas ele foi tentado na hora que estava com fome, com sede, cansado. O demônio vem sempre nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas. Presta atenção, quando você está fraco, o que é que acontece? Faz muita coisa que depois se arrepende. Satanás percebeu que Jesus está fraco, e o que é que ele faz? Vai ao encontro da sua fome, vai ao encontro das suas carências. O demônio ouviu o que Deus disse a Jesus quando ele foi batizado. Está lembrado? Esse é o meu filho amado, escutai-o. Olha só. O demônio, ele nos tenta nas nossas necessidades, nos nossos gostos, nos nossos prazeres, no nosso poder e até mesmo na nossa riqueza, quer espiritual, quer material. Mas Jesus, ele é obediente à palavra de Deus. E sempre que o demônio responde com a palavra de Deus, Jesus devolve também com a palavra de Deus. E diz ao demônio, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E onde é que está esse diácono? Está no Deuteronômio, no capítulo 8. Jesus lembra porque Jesus rezava a palavra. Como nos ensina Santo Inácio de Loyola. Jesus falou bem para o demônio também. Está escrito que Deus deu a ordem aos seus anjos a teu respeito. Eles te levarão, levantarão na mão,
para não tropeçar em alguma pedra. Fala o Salmo 91, que o demônio, ele faz contraponto com Jesus também. Jesus falou ainda, no Deuteronômio no capítulo 6, diz assim: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás o culto. Passadas as tentações, o diabo retirou-se e os anjos de Deus vieram servir a Jesus. Olha só, vença as tentações e deixe que Deus venha lhe servir. Coma do que Deus vai te dar e não do que vai te transformar. Veja que Jesus responde ao diabo com as passagens da Bíblia. O diabo conhece a Bíblia, conhece as suas passagens. Nós também precisamos conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma espada. Está lá na carta de Efésios que Paulo fala. Uma espada para enfrentarmos o inimigo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é a passagem bíblica que você reza quando você está passando por uma tribulação? Sabe de cor? Não sabe não? Olha só. Tem um que eu gosto muito de falar. Está lá em Filipenses 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu estou fraco, angustiado, eu me lembro do que Paulo falou lá no capítulo 4 de Filipenses. Me lembro também lá em Coríntios, no capítulo 6, quando Jesus diz assim, Paulo diz que Jesus nós somos templo do Espírito Santo. Deus mora dentro de nós. E lembro também quando eu estou com raiva, o que fala Jesus no capítulo 18 de Mateus: perdoe seu irmão 70 vezes 7. Você que está solteiro, você que está solteira, deixe Deus dar a você um cônjuge. Não faça a pedra virar pão. O marido da outra, a mulher do outro, é da outra. Isso vale para tudo nesta vida. Não atrapalhe o matrimônio de ninguém. O dinheiro do outro é do outro. Não faça roubo virar salário para você. Espere em Deus. Ele está vindo. Não demora. Peçamos a Deus a graça de termos a sabedoria, do entendimento do jejum, da esmola e da oração nesse tempo de quaresma. Eu quero abençoar você, abençoar seus objetos, tudo aquilo que você traz para a água, o sal, a Bíblia, o escapulário, o texto. Que Deus possa, Jesus Todo-Poderoso, possa abençoar, que você coloque à disposição dele, em nome de Jesus, e transforma esse sacramental em graça e paz, para que onde ele for usado com fé, cresça a abundância do amor, da graça e da paz de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Que o Senhor volte a sua face para vós e tenha misericórdia de vós. Amém. Que o Senhor volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoai-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.